suspende as visitas liminarmente, determina estudos sociais, porque agora nós cada vez mais estamos, graças a Deus, com a interdisciplinariedade dentro das varas de família, vamos fazer estudos sociais, queremos um laudo para ver esses fatos, enquanto isso, as visitas estão suspensas. Afinal de contas, ele é um acusador. Nem houve o réu, não houve contestação, e se vêem, e visitas, às vezes, então, são conseguidas, acompanhadas de uma pessoa, ou no prédio do fórum. Domingo, o miserável do oficial de justiça precisa ir lá, abrir o fórum, aquela coisa horrorosa, para o pai visitar o filho aos olhos de alguém, porque há essa denúncia de abuso sexual. Feitos estudos, e o que acontece muitas vezes é que mãe e filho moram numa cidade, o pai mora em outra. Então, os laudos que são feitos são até desconectados, porque se depreca para um juiz fazer estudo social com relação ao pai, e o outro profissional vai fazer naquela comarca estudos sociais com relação. E aquilo não junta, porque não é nem o mesmo profissional. E o tempo rola. E o vínculo afetivo dos filhos com o pai se esmaece. E chega um momento, até porque o filho tem uma crise de lealdade com relação ao seu pai, nem quer mais visitá-lo. Viu como é verdadeiro? O filho nem quer mais ver o pai. E repete aquele fato que lhe foi implantado. E o resultado? Se foi verdadeiro, se foi falso, nem os laudos conseguem dizer depois de um tempo. 30% das perícias, dos laudos, identificam que houve abuso sexual. 30% que não houve. 40% os peritos não sabem dizer. E como isso, de vez em quando, meio que vira um mecanismo, há uma dificuldade dos técnicos em afirmar a existência do abuso, porque simplesmente, de uma forma muito frequente, há denúncias de que eles, os seus organismos profissionais, de que eles estão denunciando de abuso sexual, e depois isso eventualmente não vem a ser reconhecido. E este é um fato que está ocorrendo em todo o mundo. Mas sabe qual é a grande preocupação? É de que esta, que passou a se chamar por Richard Gardner, a partir da década de 80, de os resultados desse mecanismo de síndrome de alienação parental, confesso que eu não gosto do nome, mas ainda não chegou, e que até estão questionando se ele existe ou não, é nos casos em que houve o abuso sexual, isso está sendo usado como excludente da criminalidade. Ou seja, não abusei, isso é a mãe que está inventando, isto é implantação de falsa memória, isto é síndrome de alienação parental, que já tem até a abreviação de SAP. E aí, de um lado, um fato existente, de outro, um fato não existente, uma absoluta impotência de se identificar, sem se dar conta que aquela denúncia, se falsa, traz tantas sequelas psicológicas perversas como se o abuso tivesse existido. E se depois descobrir o filho que aquele fato não aconteceu, que ele foi usado pelo genitor, o sentimento de culpa com aquele pai que ele foi programado para odiar não aconteceu. E o sentimento com a mãe a quem ela foi leal e acreditou que era verdadeiro, e aquilo não é. Que solução? Não posso deixar de aproveitar essa oportunidade, onde tem gente de todo o Brasil, pessoas do mundo afora, de trazer a experiência do Rio Grande do Sul, e que eu gostaria que saísse desse evento uma recomendação ao Conselho Nacional de Justiça, dos moldes que já saiu a recomendação e foi acolhida lá, de recomendar aos tribunais a instituição de câmaras de família e varas de família, e também saísse de quem sabe adotar este procedimento, esse projeto piloto que existe no Rio Grande do Sul, instalado em várias comarcas. E algo que já é lei na Argentina e é lei na França.
Porque diante de uma denúncia de abuso, levada, por exemplo, às vezes ao conselho tutelar, quem são os conselheiros tutelares, até para quem não é aqui do país, são núcleos criados por pessoas eleitas do povo, voltados a atender, um primeiro atendimento a crianças. Aqui se chamam conselhos tutelares, pessoas não técnicas, pessoas da comunidade. Os fatos são levados ao conselho tutelar e essas pessoas que têm um nível de instrução, que se discute até a possibilidade de serem pessoas analfabetas ou não, ouvem a criança enquanto o genitor está do lado de fora. Depois essa criança é ouvida de novo na polícia, também por alguém que não é preparado por isso. E depois ele vai ao médico, é ouvido no médico. Depois, para a justiça, e o prazo, ao menos na nossa, quase 3 anos depois, a criança é ouvida perante o juiz, numa sala de audiência, com 2 bandeiras, sentado. O juiz, o promotor, que também não é preparado para isso. Então, a experiência do Rio Grande do Sul é se ouvir essas crianças numa sala adequada, por um técnico, uma escuta, uma cama, uma televisão na sala de audiência. Este projeto foi implantado para identificação dos processos crimes de abuso sexual, que levou a um aumento de incidência de condenações de 1% para 67%, porque a cópia do DVD do depoimento vai junto com o processo. E no tribunal, os desembargadores podem ver aquela criança prestando depoimento. E a criança é ouvida uma única vez. E este mesmo forma de inquirição está sendo usado em todos os casos de denúncia de abuso sexual das varas de família. Sobre a alegação que se faz, então, a escuta da criança dessa modalidade, acaba se fazendo visitas do filho com o pai, nesta modalidade que é gravada, até porque os peritos podem trabalhar em cima deste material sem ter que ouvir novamente as crianças. Porque é um primeiro ponto para solucionar, quem sabe, esta que é das questões mais perversas de nós, lidadores de direito, de tratarmos, que até hoje isso não era visto dentro do direito de família, mas nós que temos que assumir a responsabilidade pela família, como ela é, como ela deveria ser, mas além das suas fronteiras, além dos seus mitos, somos nós, conscientes disso, delirantes no estudo da família, que precisamos tomar consciência e assumir esse desafio.